Olá, minha gente, tudo bom? Olha só, a aula de hoje a gente vai fazer uma aula falando sobre dois povos que foram muito importantes na Antiguidade Clássica, né? O que a gente está estudando é isso, né? Então, essa fase da história que a gente está estudando, né? Chamada Antiguidade, que é do fim da pré-história até a queda do Império Romano. Então, isso aí que a gente entende como Antiguidade, nessa divisão que a gente faz para estudar a história de uma maneira mais organizada. Então, a aula passada a gente falou sobre os povos da Mesopotâmia, hoje a gente vai falar sobre os hebreus, certo? Os hebreus e os fenícios. Os dois que contribuem muito, né, para o conhecimento e essa identidade mundial, esse conhecimento da história do mundo, por dois motivos diferentes, né? Porque os hebreus, muito mais aí na perspectiva de uma moral, perspectiva religiosa, e os fenícios em outros aspectos, né? O aspecto principal aí dos legados dos fenícios são exatamente o alfabeto de 22 letras, né? Que é uma revolução na forma de escrever, na forma de se comunicar, de fazer comércio. Vamos lá. Os hebreus. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre a história dos hebreus. Somos um país muito religioso, né? O Brasil é o país mais católico do mundo. É um país onde as religiões judaica, cristãs, elas são maioria, né? E por isso, né, que a gente tem esse conhecimento de alguma coisa em relação aos hebreus. Seja na sua igreja, né, de diversas matrizes, se for uma igreja cristã, a gente já ouviu falar dos hebreus em algum momento. Eu tenho uma tradição católica, eu cresci na igreja católica e a gente estudava muito na época do catecismo, da primeira comunhão. Né? Você pode ser de uma igreja evangélica, né? Na escola dominical, não é isso? Se estuda muito esses povos porque a base da tradição monoteísta, o Deus Yahvé, Javé, esse Deus que o cristão ele acredita, ele é hebreu. Então é um grande legado dos hebreus, certo? Só que aqui a gente vai estudar um pouco diferente, né? Essa aqui é a visão histórica do povo hebreu. A gente é acostumado a ver na igreja, né, essa visão mais pautada na crença, pautada na religião, pautada naquilo que é o principal meio de estudo sobre a história dos hebreus. E já entrando aqui no slide, né, que é o Pentateuco. Para o cristão, o Pentateuco. Para os hebreus, o livro sagrado dos hebreus, que é o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Então, a base para se conhecer a história dos hebreus está aqui, certo? É uma trajetória. Os hebreus a gente vai ver que é uma trajetória de idas e vindas desse povo, desses povos, né? Aí fala dos hebreus, a gente tem que falar em povos. A gente vai ver isso ao longo da aula. Então, é um povo nômade de origem semita, originário da Mesopotâmia, e que chegaram à Palestina no segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, certo? Então, aqui no sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur, Abraão, que é o grande patriarca da igreja, aquele que é responsável por receber de Deus a palavra segundo as tradições do Torá, do Pentateuco, Abraão, ele sai da cidade de Ur, porque ele tem um encontro com Deus, e Deus manda ele ir para a região de Canaã. Segundo as tradições judaicas, seria um lugar, uma terra prometida. Caminhando eu vou para Canaã, né? Em todas as igrejas cristãs se canta isso, né? Então é a base da religiosidade judaica, é a base da religiosidade também cristã. Nesse momento, Abraão ele estava fundando uma nova etapa na história da religiosidade mundial. Gente, são 3 as grandes tradições religiosas monoteístas do mundo. Primeiro a judaica, depois a cristã e outra a islâmica. A gente vai estudar os povos islâmicos, a civilização árabe. Então essas três são as 3 grandes religiões monoteístas que se tem conhecimento no mundo, né? Até hoje. Então uma religião cresce muito. Eu vi um estudo recentemente que aponta que o islamismo é a religião monoteísta que mais cresce no mundo. Então a gente tem essas 3 grandes religiões e a base dessas 3 grandes religiões é os hebreus. Então, para você ver, né, a influência
que esse povo tem na nossa vida até hoje, né? No século 21. A gente está falando de povos que Abraão migrou no segundo milênio antes de Cristo. É a origem dos hebreus. Então, para dividir a história dos hebreus, a gente divide por períodos, né? Esse primeiro período da história dos hebreus é conhecido como o período dos patriarcas. É a primeira fase da história política dos hebreus. Então você tem o primeiro patriarca, o Abraão, que tem 2 filhos, né? Isaac e Jacó. Jacó era conhecido como Israel. E eles se organizavam em clãs patriarcais dedicados à agricultura na região onde hoje é o Estado de Israel, certo? Essa região aqui banhada pelo Mar Mediterrâneo. Então nessa região aqui, perto do Rio Jordão, se liga aí, né? A gente está falando de outras civilizações como Egito, Mesopotâmia, né? Também lá na Palestina tem uma presença significativa de um rio, que é o Rio Jordão, que serviu de base para a economia dos hebreus, que era também a agricultura. A principal forma de economia dos hebreus era a agricultura. Então, esses clãs patriarcais, os patriarcas exerciam muitas funções. Eles eram sacerdotes, juízes, chefes militares. Eles eram a autoridade política do clã. Então, o clã pensa numa família numerosa, muito numerosa, né? Várias famílias muito numerosas. Então, é com o início com Abraão que vai se crescer e vai se criar. É o início da trajetória da história dos hebreus. Segundo a crença, Deus escolhia determinados membros do grupo para comandar os demais e fazer os planos divinos se cumprirem. Foi assim com vários nomes que a gente vai estudar aqui. Então, a partir dessa crença, Deus escolhia essas pessoas para exercer um papel de destaque, para exercer uma influência, tanto no seu clã, na sua família, como também no seu povo. A gente vai ver também que os judeus, depois a gente vai explicar por que os hebreus começaram a se chamar de judeus, mais na frente. Mas você vai ver que ele tem um senso de comunidade muito forte. Por quê? Porque precisou. Foram muitas trajetórias, muitas perseguições, certo? Então tem aqui esse mapinha aqui que eu peguei. Ó, sai da cidade de Ur, vai para a Palestina, né? Abraão sai da Mesopotâmia, vai para a Palestina. A gente vai ver depois que eles vão para o Egito. Então a era dos patriarcas, né? Então o grande patriarca Abraão, depois Isaac, o seu irmão Ismael, mas sempre predominava, assim, na maioria quase absoluta das vezes, né? O primogênito mais velho dos filhos. Então, em termos de sociedade, a gente pode destacar aqui, essa é a principal legado, essa é a principal foco aqui quando a gente estuda os hebreus, povo monoteísta, o primeiro povo monoteísta na história do mundo, que inicialmente, né, se caracterizou por uma sociedade patriarcal com famílias muito numerosas. Isso também faz parte da tradição do povo hebreu desde lá de trás, né? O crescer e multiplicai-vos, eles levavam isso ao pé da letra, né? E se fazia crescer de verdade. Então, desde cedo, os meninos eram treinados, está errado aqui, tá? Eram treinados para assumir o papel de destaque. Ó, meninos, papel de destaque. Meninas preparadas para o casamento. Por isso que a gente fala também, né? Por isso que a gente fala de sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal é onde o homem exerce os principais postos, os principais lugares dentro da sociedade. Então, a gente vai ver que, por exemplo, né, o concubinato era uma prática aceita entre os hebreus. Como assim? O cara era casado e poderia ter outras mulheres. Então, o que a gente conhece como família tradicional cristã não se aplica aos hebreus, não. Tá? Porque, além de uma família numerosa, tinha o casal tinha outras concubinas, outras mulheres. O homem poderia ter, a mulher não. Então, perceba, né? Então, quando você tem essa desigualdade em relação aos papéis, né, do homem e da mulher, você vai ter, e nessas desigualdades, o homem se sobressai, a gente pode falar, sim, de uma sociedade patriarcal. Tá? Então, a era dos patriarcas é por isso. Então, semelhante a outros povos também da sua época, os hebreus eles tinham a escravidão. Se tinha escravo dentro do povo hebreu. Certo? E aí é um destaque que a gente tem que fazer. Essa escravidão, anota aí, tá? Essa escravidão na antiguidade, ela é muito diferente da escravidão que predominou aqui no Brasil, aqui nas Américas. A escravidão que predominou nas Américas, ela tem um sentido muito diferente da escravidão que tinha no mundo antigo, nos hebreus,
nos egípcios, nos gregos, nos romanos, que a gente vai estudar mais na frente. Então, essa escravidão dos hebreus aqui, a gente fala de escravidão por dívida, escravidão por guerra, e não escravidão relacionada à cor da pele, certo? Esse tipo de escravidão que se relaciona à cor da pele, o negro escravo africano que vai ser escravo em outro lugar, ele vai ser uma escravidão que vai ser criada pelos europeus a partir do século XV, quando eles pensam em colonizar a América, certo? A gente vai estudar isso mais na frente, na quarta unidade. Mas é muito importante que a gente diferencie essa escravidão, porque quando a gente fala escravidão, né, eu não sei vocês, mas na minha época de aluno, eu pensava muito na escravidão negra brasileira, né? Os gregos, nossa, esse cara, esse africano, ele é negro, então vamos escravizar ele porque ele é negro, né? Não tinha isso, né? Poderia ser negro, poderia, né? Mas o sentido da escravidão, a escravidão transatlântica, foi a escravidão da retirada dos africanos, obviamente, da África, e trazida aqui para o Brasil e para o contexto da América Latina. Aqui a gente está falando da antiguidade, a gente está falando de milênios antes de Cristo, está falando da região Oriente Médio e Ásia e parte da Europa. A gente está falando de uma escravidão que não se relacionava à cor da pele, não tinha esse teor, certo? Racial, como teve aqui nas Américas. Beleza? É muito importante a gente se ligar nisso, tá? Para a gente não confundir. Né? Parece que serve a história, né, gente? Para a gente entender os caminhos da humanidade. Vamos lá. Então, o modelo de sociedade era essa, patriarcal, né? Por que patriarcal? Né? Porque essa relação entre homens, atribuições de homens e mulheres era muito desigual, certo? E ali eu coloquei já, né, o monoteísmo, eu já falei para vocês, né? É o grande legado, é a grande coisa que se fala, e quando você pensa na história dos hebreus, é a religião monoteísta. E aí tem outros períodos da história dos hebreus, né? Inclusive o Êxodo. O Êxodo significa saída, né? Então o Êxodo é o nome de um livro da Bíblia, né? Da Bíblia cristã, mas também do Torá, do livro sagrado dos hebreus, que é só o Torá, tá? Então os hebreus, por exemplo, não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Não existe essa crença para os povos judeus, né? Então, por quê? Porque a história dos hebreus, eles se remetem, eles se pegam até hoje, tá? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Torá, que são a base para o cristianismo. Certo? Então, por volta de 1750 a.C., um grande período de seca assolou a Palestina. E os hebreus, eles migraram, por livre e espontânea vontade, migraram para o Egito. O Egito que tinha o Nilo, né, gente? O Nilo nunca tinha seca em relação ao Nilo, tá? Porque é o rio perene, ou seja, que nunca seca, corta todo o deserto, o maior deserto do mundo. E nessa época, os egípcios eles estavam dominados pelos Hicsos. Então os hebreus começaram a trabalhar lá, a viver lá. Inclusive, alguns hebreus assumiram lugar de destaque no Egito, tá? No entanto, com a expulsão dos Hicsos e a retomada do Egito pelos faraós, os hebreus começaram a ser perseguidos e escravizados pelos egípcios. Então, os egípcios vão entender que os hebreus estão crescendo muito no Egito. Então, só para você ter ideia, né, isso aqui é conhecido como cativeiro do Egito, que foi o período que os hebreus começaram a se tornar escravos dentro do Egito. Da chegada dos hebreus até a saída, o Êxodo, você tem mais de 400 anos de história, né? Então, é muito tempo. Então, assim, liderado por Moisés, os hebreus eles começaram a se organizar e para retornar à terra prometida, a Palestina, aquela terra prometida por Abraão lá atrás, certo? Então aqui existe aqui muitas histórias que podem ser contadas, tá? Dentre elas as pragas do Egito. Né? Se acredita, está lá no Antigo Testamento, né? Por que eu digo sempre acredita, se acredita, né? Porque assim, a gente está falando aqui de história, né? História, a leitura da história, ela é diferente da leitura religiosa, certo? Então a gente tem que diferenciar isso, né? Parêntese. Perceba que a gente estudou, né, a religiosidade no Egito, na Mesopotâmia, a gente vai estudar também os gregos, romanos, né?
Por quê? Porque somos uma democracia. Por quê? Porque o nosso Estado é laico, o nosso Estado não tem uma religião. E o papel da história não é impor, não é doutrinar uma religião. O papel da história aqui é a gente entender as diferentes religiosidades, os diferentes povos e as diferentes maneiras de se organizar, certo? Esse é um dos sentidos da história. E aí você pode ter a religião que você quiser. Pensar, acreditar no que você quiser. Isso é um Estado laico. É um Estado que não doutrina e impõe a religião que você tem que seguir. O Estado democrático, ele dá essa liberdade de a gente acreditar no que a gente quiser. Imagina se o Estado não fosse democrático nem laico e chegasse ao poder, né, um chefe político que impusesse a religião muçulmana, islâmica. Você não poderia mais ser cristão. Então, por isso que o Estado laico ele é importante. E a história ela serve para a gente entender toda essa dinâmica e essa complexidade. Vamos lá. Então, liderados por Moisés, volta os hebreus à Palestina. Aí tem episódios super marcantes na história do povo hebreu, que também está descrito no Torá. Então, é quando Moisés recebe, gente, aquilo que seria chamado de os 10 mandamentos, que é um conjunto de regras civis, morais e religiosas do povo hebreu até hoje. E não só do povo hebreu, mas isso perpassa também para o povo cristão. Os 10 mandamentos seria, está aqui uma ilustração, né? No Monte Sinai, Moisés recebe essa mensagem gravada nas pedras e que Deus dá a ele um conjunto de regras que o povo tem que seguir dali para frente, que se torna, né, a base moral, a base de um guia, de um farol a ser seguido e a ser respeitado, certo? Isso é conhecido como os 10 mandamentos e está dentro do período aí do Êxodo. Aqui embaixo tem outra ilustração que talvez seja a coisa mais marcante, né, desse período que é o Êxodo. Eu não sei se mais marcante, o que é mais marcante do que, né? Olha só a crença. Deus acreditando, confiando a Moisés a palavra, o que seria sendo construído, né? Mas o fato é que existe a travessia do Mar Vermelho, onde Moisés lidera o povo, e nessa travessia o povo hebreu vai, e os egípcios indo atrás, quando os egípcios vêm, o mar se fecha, e aí Moisés dá continuidade a esse trajeto, essa caminhada de volta à Terra Prometida. Tem muita história para contar também aí, né? Nessa trajetória. Mas o fato que Moisés ele não chega à Palestina. O líder que saiu lá, o líder hebreu que sai lá do Egito com o intuito de retornar liderando o povo hebreu para a Palestina, ele não chega. Então, cabe a Josué assumir a liderança do povo hebreu. Então, só que o povo hebreu, quando chega na Palestina, a Palestina está ocupada por outros povos. Está aqui a região da Palestina, tá? Então, esses outros povos, eles fizeram guerra. Os povos hebreus fizeram guerras para reconquistar a sua terra, que seria a sua terra dada por Deus, certo? Então, Josué, ele inicia um conjunto de lutas para reconquistar o território. Esse território ele vai ser reconquistado. Vai ter alguns outros povos, como os filisteus, por exemplo, né, que não vão ser conquistados. Mas assim, de fato, né, a região da Palestina ela começa a ser ocupado pelo povo hebreu de novo, e esse povo vai se dividir em 12 tribos, liderado por juízes, que são chefes militares e políticos. As 12 tribos de Israel são 12 homens à frente que lideram 12 tribos diferentes. Caminhando. Na Era dos Reis. Então, ameaçado pelos filisteus e outros povos, essas 12 tribos, elas sentiram a necessidade de se juntar, de se fortalecer juntos, porque apesar de ser 12 tribos independentes, eles tinham uma coisa que unia, que era a fé, que era as crenças religiosas. Então, por volta do ano 1000, se começou, né, uma monarquia, tendo Saul como o primeiro rei. Então, Saul se torna o primeiro rei que vai unificar as 12 tribos da Palestina. O filho de Saul, Davi,
vai ser o sucessor. Ele organizou o Estado e conquistou a cidade de Jerusalém, que é um grande passo para o povo hebreu. Manteve relações amistosas com outros povos, inclusive com os egípcios. Né? Então, esse povo não vivia isolado, né? Como nenhum outro povo na antiguidade, nenhum outro povo vive isolado. Né? Ele vive assim, comercializando e tendo contato de alguma forma com outros povos. Certo? O apogeu dessa época, chamada época dos reis, vai ser o reinado de Salomão. Salomão, que vai construir o templo, o grandioso templo de Salomão, vai construir várias obras públicas, vários prédios e vai alargar a monarquia dos hebreus. E para alargar, para construir vários prédios, para construir os templos, teve muitos impostos que o rei cobrou, muito trabalho forçado, lê-se escravidão, e dentro dessa dinâmica, né, alguns povos começaram a olhar os hebreus de forma diferente. Né? Então, você tem alguns descontentamentos com outros povos que vão ser dominados por essa expansão no reinado de Salomão. E após a morte de Salomão, instalou-se uma crise. Então, vai se dividir. O que era a monarquia, ela vai se dividir. As 10 tribos do norte vão formar o reino de Israel, com capital em Samaria. E esses vão ser conhecidos como os israelitas, que ao longo do tempo eles vão ser invadidos pelos assírios e vão perder muito da sua tradição cultural religiosa. Certo? É como se a história dos israelitas elas sumisse ao longo dos anos. As tribos do sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, essa permanece. Tá? Então, aqueles que eram da capital Jerusalém, do reino de Judá, vão ficar conhecidos como os judeus. Até hoje, né? Não se fala assim nos hebreus, na atualidade. Né? Você é hebreu? Não, você é judeu. Né? Então, por quê? Porque foi dentro dessa construção do povo hebreu, dessas idas e vindas, né? E aqui depois da divisão do reino de Salomão, você tem as tribos do sul, a construção do reino de Judá, que ficaram conhecidos como os judeus. Certo? E aí, nessa divisão, nessa cisão, enfraquecido, os povos foram invadidos por diversos... A capital, Jerusalém, e o reino de Judá foi invadido por diversos povos. Pelos assírios, pelos egípcios, pelos babilônicos. No babilônico, né, você tem aí o episódio famoso, conhecido como o cativeiro da Babilônia, certo? Que vai ser libertado pelos persas. Veja só, né? A sequência da história dos hebreus, né? Ele vai ser libertado pelos persas, mas depois vai vir o Império Macedônico e vai invadir de novo. E por fim, os romanos. Os romanos vão invadir, vão proibir o povo judeu de habitar aquela região. Então você tem esse episódio conhecido como uma diáspora, que seria a dispersão do povo hebreu para o mundo. Então aquilo que seria terra proibida, os romanos vão terra prometida, os romanos vão proibir os judeus de se fixarem ali. Isso fica conhecido dentro da história do povo hebreu como a diáspora, a dispersão. E aí o povo vai se formar em comunidades para preservar a sua cultura, a sua fé em outras regiões do mundo. Esse sentimento de comunidade dos judeus é muito forte. Até hoje, né, existem diversos tipos de ramificação da religiosidade judaica, como, por exemplo, existe do cristianismo. Né? Mas essa coisa da comunidade é muito forte dentro da religiosidade judaica. E eles permanecem com isso aí. Gente, a volta à Terra Prometida... Por que eu falo Terra Prometida? Né? Porque, assim, é uma coisa baseada na religião. Né? Deus prometeu a Abraão. E aí eles seguiram ao pé da palavra, acreditaram nisso. Então, tem um episódio que fica conhecido como o Holocausto Judeu, na Segunda Guerra Mundial, né, em que Hitler, dentre outros do campo de concentração
da Alemanha nazista, esse movimento da extrema-direita que aconteceu na Alemanha, né? Muitos ciganos, testemunhos de Jeová, comunistas e judeus, deficientes físicos, eles foram exterminados na Alemanha, né? Nessa ideia de criar uma raça pura, uma raça superior. Então, os judeus foram esse povo que mais sentiu, né, o terror que foi na Alemanha nazista. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. Em 1947, a ONU cria o Estado de Israel. E até hoje existe, né, o Estado de Israel, com o aval da ONU, com o aval dos Estados Unidos já. Então, 1947 é como se fosse a volta do povo hebreu para aquilo que seria a Terra Prometida. E é criado o Estado de Israel. Mas com alguns problemas que vai gerar, a gente vai estudar isso no terceiro ano mais na frente. Por quê? Desde a expulsão dos romanos até 1947, vários outros povos começaram a viver naquela região. Inclusive, os povos islâmicos, né, os povos árabes, eles construíram também a ideia, né, no sentido religioso também, de que ali seria uma terra do povo árabe. E aí, em 1947, quando é imposto o Estado de Israel, a palavra é essa, né, não existe negociação com a Palestina. Então, você vai criar o Estado de Israel, inclusive vai ter vários conflitos, né, com o Egito, com outros povos, Cisjordânia. Então, você vai tirar muita gente que existia ali, milenarmente constituída culturas, religiosidades, para se fixar o povo judeu. Né? Então, vai causar um conflito que é um dos maiores conflitos religiosos no mundo até hoje, né? O conflito árabe-israelense. Beleza? Mas é essa aí a trajetória, um pouco da história do povo hebreu. Beleza, gente? 26 minutos. Vamos lá. Os fenícios. Aproveitar e fazer 2 aulas em uma. Os fenícios se organizaram em cidades e estados. Aqui, ó, onde hoje é o país Líbano. Está aqui no mapa. Então, cidades e estados independentes. Os fenícios nunca constituíram um reino unificado, uma monarquia, como o reino de Davi, de Salomão, como o Egito Antigo. Tá? São cidades e estados independentes. E as principais delas, né? Ugarite, Sidon e Tiro. Então, esse povo que vivia aqui espremido entre o deserto de um lado e o mar Mediterrâneo do outro, eles desenvolveram como principal forma de organização de economia, né, o comércio, o artesanato e a navegabilidade. Você tem aí nos fenícios, né, uma árvore nativa dessa região que é chamado cedro. E o cedro, gente, é uma madeira de lei super, super leve e super fácil de manipular. Então, desde cedo, os fenícios aprenderam a desenvolver embarcações a partir do cedro. Até hoje, a bandeira do Líbano, se você pesquisar aí depois, né? A bandeira do Líbano, você vai ver uma árvorezinha assim, ó, no meio da bandeira. Aquilo ali é o cedro, que é a base, que é um dos instrumentos, né, principais para a organização dos fenícios. Então, os fenícios se desenvolveram em cidades-estados, tá? Cidades-estados. E desenvolveram também essas rotas comerciais, e são hábeis comerciantes. Eles começaram a comercializar e a colonizar, né, a habitar, colonizar outras regiões para além da Fenícia. Você tem aqui como a principal colônia fenícia a cidade de Cartago, no norte da África. Então veja que é um povo que, imagina, né, quanta cultura diferente eles chegaram junto, eles presenciaram, né? E a cultura foi começando a fazer assim, porque cultura é isso, né, gente? Não existe cultura pura, não existe. Né? Não existe uma cultura pura. Todo o processo de cultura, ela sofre essa intercalada, essas idas e vindas, essas assimilações, umas mais fortes, outras mais fracas, mas sempre está em constante mutação, sempre está em constante transformação. Né? Por exemplo, né? Não tem mais um sistema concubinato entre os judeus. A tradição judaica cristã, a base do cristianismo é a religião judaica, hebraica. Né? Você não chega, pastor, eu quero ter uma concubina. Não rola, né? Porque a tradição cristã se constituiu em
de outra forma, né? Então, se fala da família tradicional cristã, pai, mãe e filho. Aí você tem, né, a perspectiva da religiosidade cristã. Se você pega lá atrás a base do cristianismo, existia uma coisa muito mais larga. O homem poderia ter outras mulheres e era legal isso, né? Então, até do ponto de vista religioso, existem mudanças. Cultura, ela muda também, tá? Vamos lá. Ela sofre alterações, modificações, assimilações. Então, os fenícios são caracterizados por isso, tá? Artesanato, comércio e navegadores. Eram hábeis navegadores. Cidades e estados independentes, como eu disse a vocês, eram povos politeístas, né? Povos que acreditavam em vários deuses. Desses povos todos que a gente está falando da antiguidade, você não vai ter outro povo monoteísta a não ser os judeus, os hebreus. Hebreus judeus, né? Hebreus/judeus. E você vai ter, por exemplo, né, como um dos pontos aqui da religiosidade fenícia, você vai encontrar divindades femininas. É muito comum encontrar divindades femininas em outras culturas. Na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nos fenícios, né? Então, essa coisa patriarcal que é construída pelos hebreus, ela também, a religião hebraica e a religião cristã, ela é patriarcal também no sentido de que o Deus... Eu não sei como é que se processa de fato no livro religioso, mas a palavra é o Deus, né? Então, o Deus seria, né, uma figura masculina, certo? Apesar, né, de muitos ramos do cristianismo hoje, né, discutir essa coisa que Deus não tem sexo, Deus não é um homem ou uma mulher, ele é Deus, ele é muito maior do que isso, tá? Andando. E aí, o grande legado dos fenícios. Gente, se liga nessa tabelinha aqui. Olha só. Os fenícios, por serem navegadores, por serem... o comércio tem uma base muito forte na sua sociedade. Eles tiveram que desenvolver um sistema de escrita que facilitasse o comércio, certo? Que facilitasse o dia a dia. Então, eles fizeram o alfabeto fenício de 22 algarismos, né? O alfabeto que é a base do alfabeto latino. Os romanos vão pegar o alfabeto fenício e vão incrementar. E o que é alfabeto latino? Nossa língua, nosso idioma português, o francês, o espanhol, por exemplo, ele tem base, né, na origem latina. Origem latina que foi desenvolvida a partir do latim lá de Roma. E o latim de Roma foi desenvolvido a partir do alfabeto fenício. Veja como uma coisa leva a outra, né? Então, talvez o grande legado, talvez não, certamente o grande legado dos fenícios, né, que a gente pode perceber que chegou até nós, que faz parte dessa coisa, né, de uma história, de uma memória mais ampla, mundial, seja o alfabeto. Certo? Então é isso aí. Tá? Um pouco da história dos hebreus e dos fenícios. Tá, gente? Olha, faz o fichamento, faz as anotações. Essa semana, né, aula gravada. Próxima semana a gente vai fazer essa aula síncrona para a gente tirar dúvidas, para a gente falar, para a gente ampliar as discussões que a gente fez, né, nessa aula e na aula passada. Certinho? Um forte abraço. Fui bem objetivo. Se tem alguma dúvida, anota para a próxima aula, próxima semana, certo? Faz o teu esquema, faz o teu mapa mental. Isso cai no SSA, viu? Cai bem no SSA. E faz as anotações. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.